Olá, alunos! Hoje teremos aula de Geografia e iremos falar sobre a destruição da fauna e da flora. Bom, gente, primeiro precisamos entender o que é fauna e o que é flora. Vamos lá? Fauna é o conjunto de animais que vivem em uma determinada região e flora é o conjunto de vegetais que se desenvolvem em determinada área. A fauna de uma região, ela depende do lugar que se encontram para se adaptar. Então, temos exemplo aqui do lobo-guará. O lobo-guará, ele vive no cerrado, então facilmente ele encontrará alimento e abrigo. Mas se esse lobo-guará for colocado em outra região, como por exemplo a floresta amazônica, as chances de sobrevivência não seriam as mesmas, porque ele estaria sendo colocado em outra região que não é adaptada. A flora, assim como a fauna, vem sofrendo grandes ações do humano. Então, grande parte da vegetação vem sendo destruída para ampliação de pastagem e para a construção de casas. A fauna e a flora têm uma lista de espécies em extinções. Na verdade, é uma grande lista de espécies em extinção. Isso significa que essas espécies podem desaparecer completamente. Agora aqui, gente, no quadro, vemos exemplo dessas espécies em extinção. Aqui vemos vegetais e aqui animais. Aqui vamos ver primeiro o exemplo dos vegetais, de nossa flora em extinção. Aqui a bromélia, o ipê amarelo e a andiroba. Aqui o mico-leão dourado, a arara azul e a onça pintada. A destruição de áreas de vegetação nativa não apenas contribui para o desaparecimento de espécies vegetais, mas também compromete a sobrevivência de animais silvestres que vivem na floresta. Como medida de amenizar ou impedir que essas espécies sejam destruídas, o governo criou unidades de conservação por todo o Brasil. Eu trouxe aqui um mapa que mostra essas unidades espalhadas pelo Brasil. Agora eu vou falar um pouco da floresta amazônica, que é o maior bioma que existe no Brasil. Atualmente, inúmeras espécies de animais sofrem o risco de ser extinto na Amazônia. E as principais causas são o desequilíbrio ambiental, a caça, a pesca, a poluição do solo, do ar, da água e o tráfico de animais. Agora eu vou citar exemplos de animais que correm esse risco. É o peixe-boi da Amazônia, a ariranha e o gavião real. Olá, alunos! Hoje teremos aula de Geografia e iremos falar sobre a destruição da fauna e da flora. Bom, gente, primeiro precisamos entender o que é fauna e o que é flora. Vamos lá? Fauna é o conjunto de animais que vivem em uma determinada região e flora é o conjunto de vegetais que se desenvolvem em determinada área. A fauna de uma região, ela depende do lugar que se encontram para se adaptar. Então, temos exemplo aqui do lobo-guará. O lobo-guará, ele vive no cerrado, então facilmente ele encontrará alimento e abrigo. Mas se esse lobo-guará for colocado em outra região, como por exemplo a floresta amazônica, as chances de sobrevivência não seriam as mesmas, porque ele estaria sendo colocado em outra região que não é adaptada. A flora, assim como a fauna, vem sofrendo grandes ações do humano. Então, grande parte da vegetação vem sendo destruída para ampliação de pastagem e para a construção de casas. A fauna e a flora têm uma lista de espécies em extinções. Na verdade, é uma grande lista de espécies em extinção. Isso significa que essas espécies podem desaparecer completamente. Agora aqui, gente, no quadro, vemos exemplo dessas espécies em extinção. Aqui vemos vegetais
e aqui animais. Aqui vamos ver primeiro o exemplo dos vegetais, né, de nossa flora em extinção. Aqui a bromélia, o ipê amarelo e a andiroba. Aqui o mico-leão dourado, a arara azul e a onça pintada. A destruição de áreas de vegetação nativa não apenas contribui para o desaparecimento de espécies vegetais, mas também compromete a sobrevivência de animais silvestres que vivem na floresta. Como medida de amenizar ou impedir que essas espécies sejam destruídas, o governo criou unidades de conservação por todo o Brasil. Eu trouxe aqui um mapa que mostra essas unidades espalhadas pelo Brasil. Agora eu vou falar um pouco da floresta amazônica, que é o maior bioma que existe no Brasil. Atualmente, inúmeras espécies de animais sofrem o risco de ser extinto na Amazônia. E as principais causas são o desequilíbrio ambiental, a caça, a pesca, a poluição do solo, do ar, da água e o tráfico de animais. Agora eu vou citar exemplos de animais que correm esse risco. É o peixe-boi da Amazônia, a ariranha e o gavião real. Agora vamos falar dos índios e a relação deles com a natureza. Bom, gente, sabemos que os índios, eles vivem em floresta. Então, eles utilizam os recursos delas para a sua sobrevivência. Eles caçam, eles pescam e eles coletam frutos. Mas nada disso prejudica o meio ambiente. Por quê? Porque eles só extraem do meio ambiente recursos necessários para a sua sobrevivência. Agora, vamos falar sobre a natureza também transforma as paisagens. Gente, percebemos então que não é só o ser humano que modifica a paisagem. A natureza também pode modificar com ações da natureza, né? Como o vento, como o mar, como a água. Como assim? Bom, os ventos podem modificar dunas, podem modificar a paisagem das dunas. Ou seja, assim que os ventos vão levando areias, outras dunas vão crescendo, vão ficando maiores e assim, enquanto outras, na verdade, ficam menores. Então, assim, modificando essa paisagem. O nível do rio, ele pode subir de acordo com a chuva. Então, ele fica alto e assim modifica aquela paisagem. Como também o mar. Outro exemplo também, gente, digamos que um vulcão. Um vulcão, quando ele entra em erupção, ele começa a escorrer larvas. Aí já está a mudança da paisagem antes que não tinha larva, né? Agora, gente, vamos ver aqui no quadro exemplos da destruição da fauna e da flora, né? Aqui tem um exemplo de desmatamento, né? Aqui um exemplo de queimadas e aqui um exemplo de um animal sujo de óleo. Ou seja, gente, isso tudo aqui é ação do ser humano, prejudicando a natureza, destruindo a fauna e a flora, prejudicando o meio ambiente. Então, gente, temos que ter consciência de que necessitamos do meio ambiente e precisamos conservá-los. O que eu quero pedir a vocês? Façam uma pesquisa sobre a destruição da fauna e da flora. Façam essa pesquisa, tirem foto e enviem para mim, para eu dar uma olhadinha, tá? Bom, gente, por hoje é só. Até a próxima.